O marido Durão, que não voltava para casa há 2 anos, finalmente retornou, mas a esposa estava agachada na neve a 60 graus negativos, apenas para evitar dividir o quarto com o marido em uma rara ocasião. Nem mesmo antes de sua morte a esposa foi vê-lo pela última vez, até que Lin Kingpin encontrou seu diário ao organizar seus pertences. Finalmente me casei com a garota que mais amo. Ela é tão bonita. Lin Kingpin ficou atônita. Aquele homem durão, frio e sério. Na verdade, ele a amou por tanto tempo. Ela estava tão indiferente quando se casaram, antes de fechar os olhos. Lin Kingpin não conseguia entender como alguém como ela poderia ser amada. Lin Kingpin realmente queria ouvir essa resposta de sua própria boca. Inesperadamente, o sonho se tornou realidade. Lin Kingpin voltou 48 anos, para o dia em que se casou com um homem durão do pátio da família militar. Na vida passada, Lin Kingpin era uma sugar mommy, sem filhos a vida toda, comprando casas e carros para seu irmão e sobrinhos. Após sua morte, ela deixou toda a sua propriedade para seus sobrinhos herdarem. E quando Lin Kingpin estava gravemente doente na cama do hospital, seus sobrinhos puxaram impiedosamente seu tubo de oxigênio. Em seu leito de morte, ela se lembrou daquele homem que faleceu cedo, mas deixou toda a sua propriedade para ela. No ano em que se casou com ela, Lin Kingpin causou problemas na família Gu, virando-a de cabeça para baixo. E ainda levava coisas da família Gu para sua família. Alguns anos depois, ele se sacrificou, apesar de Lin Kingpin ter feito isso. Em seu testamento, ele ainda deixou uma frase: "Sinto muito por ter atrasado sua juventude por esses anos." Neste momento, Lin Kingpin estava deitada na cama com pensamentos confusos. Já estava escuro, mas Gu Jushin ainda não entrava no quarto. 6 meses atrás, Lin Kingpin se casou com Gu Jushin relutantemente, e para não consumar o casamento com Gu Jushin, Lin Kingpin adoeceu com febre alta no inverno rigoroso. Gu Jushin voltou ao quartel devido a uma missão urgente, então nada chegou a acontecer entre Lin Kingpin e ele. Gu Jushin é uma pessoa muito inteligente, os pensamentos de Lin Kingpin não podiam ser escondidos dele, ele sabia que ela não queria. Então, nesta visita em casa em sua vida passada, ele encontrou uma desculpa para dormir em quartos separados de Lin Kingpin. Lin Kingpin calculou cuidadosamente este assunto em seu coração. O tempo até seu sacrifício é de apenas 4 anos. Se esta vida está destinada a ser o mesmo final, então nestes poucos anos, eu devo acompanhá-lo bem, não importa o que aconteça. Depois de pensar sobre isso, Lin Kingpin tomou uma decisão. Ela saiu correndo. Gu Jushin estava tomando banho. Lin Kingpin sabia que era na sala de banho perto do chiqueiro. Ela ouviu o som da água corrente, respirou fundo para se encorajar e então correu direto para lá. Empurrou aquela porta torta e sem qualquer função protetora, e então os olhos de Lin Kingpin se arregalaram. Gu Jushin rapidamente se enrolou em uma toalha. "Saia!" Uma repreensão fria estava ordenando Lin Kingpin. "Eu vim pegar suas roupas usadas." Lin Kingpin corou inutilmente, pegou suas roupas aleatoriamente e fugiu. Ao sair, seu braço ainda bateu na moldura da porta. De volta ao quarto, seu coração ainda estava batendo forte. Gotas de água escorriam por seu corpo, rolando sobre sua pele bronzeada. Lin Kingpin engoliu em seco. Ela deslizou para debaixo das cobertas, sentindo outra pontada no braço. Ele voltou sem nada vestido, mas enrolado em um pedaço de pano velho. Lin Kingpin olhou para o pano, sentindo-se inexplicavelmente desapontada. Ele, no entanto, estava com uma expressão sombria, dizendo friamente: "Você pegou minhas roupas limpas?" Naquele momento, a mente e os olhos de Lin Kingpin estavam em completo caos. Ela não se importava se estavam limpas ou sujas, era apenas uma desculpa. Mas ela não podia deixá-lo ir. Quem te deu o direito de ser tão rude comigo? Você é rude comigo e eu." Os olhos de Lin Kingpin estavam vermelhos e marejados, parecendo extremamente magoada. Gu Jushin não disse uma palavra, pegou suas roupas e saiu novamente, e quando voltou, já estava vestindo calças e uma regata verde militar, com os braços e ombros expostos, e gotas de água persistiam, escorrendo pelas linhas de seus músculos. Lin Kingpin observava fascinada, até que ele parou ao lado da cama. Só então ela voltou a si. Ele olhou para Lin Kingpin, semicerrando os olhos, como se estivesse pensando. A respiração de Lin Kingpin parou. Não houve essa cena em sua vida passada. De repente, o ar estava cheio de umidade, sufocando você. Lin Kingpin estava prestes a falar, quando sentiu sua mão sendo puxada. "Está doendo?" ele perguntou de repente. A voz repentina e grave que vinha de sua garganta interrompeu os pensamentos confusos de Lin Kingpin. "Não.
Mesmo que doesse, ela cerrou os dentes com fingimento, mas ele obviamente não acreditou. Não se sabe de onde ele tirou um líquido vermelho e algodão. Ele aplicou cuidadosamente em todos os ferimentos de Lin Qingping. Doía muito. Lin Qingping mordeu os lábios de dor. Sem dizer uma palavra, ele olhou friamente para Lin Qingping. Você pediu por isso. Depois de dizer isso, ele soltou a mão de Lin Qingping e guardou o líquido e tudo mais. Vendo que ele estava prestes a sair novamente, Lin Qingping gritou ansiosamente: Aonde você vai? Ele ficou surpreso com o grito de Lin Qingping e se virou. Lin Qingping engasgou. Você pensou em mim? Você não vai dormir no mesmo quarto que eu. O que sua mãe vai dizer quando souber? Minha mãe não vai, ela não vai na sua frente. E depois que você for embora? Lin Qingping parecia infeliz. Eu não me importo. Se você sair por essa porta hoje, verá. Ele parecia um pouco impotente, mas no final não saiu. Ele fez uma cama no chão e se deitou sem dizer uma palavra. A noite ficou silenciosa como a morte. Ele podia ouvir as batidas frenéticas e confusas do próprio coração. Ele sentiu que não queria mais continuar assim, e pressionou o peito palpitante. Soltando um gritinho abafado, ela pulou da cama e correu para perto de Gu Juxin, conseguindo se espremer ao lado dele. Gu Juxin se sentou bruscamente, seus olhos na escuridão cintilando como os de um predador cauteloso. O que foi? Lin Qingping estava tremendo por inteiro, mas sua mente girava rapidamente. Apontando para sua cama. Tem um rato. Gu Juxin se levantou, acendeu a luz e revirou seus cobertores por um bom tempo, voltando-se para ela com uma expressão fria e perguntando: Onde está o rato? Lin Qingping murmurou baixinho sob a pressão que ele exercia. Sim, tinha um, mas talvez tenha fugido agora. Gu Juxin ficou parado ali, como uma torre de ferro, sem dizer nada. Ele simplesmente fechou os olhos. Você não vai dizer nada, eu também não. Finalmente, ele falou primeiro. Não tem mais nada agora, volte para sua cama. Lin Qingping respondeu com um levantando-se arrastadamente do chão e sentando-se na beira de sua cama. Observando-o apagar a luz e deitar-se novamente no chão, Lin Qingping de repente sorriu astutamente. Correndo novamente para Gu Juxin, espremendo-se ao lado dele com habilidade e rapidez, o que foi de novo? A voz de Gu Juxin explodiu na escuridão. Ela podia claramente sentir sua impaciência, mas e daí? Ela se apertou ainda mais, colando-se firmemente a ele. Ainda estou com medo. E se o rato voltar? Gu Juxin ficou sem palavras. Tanto faz. Sua frase fria encerrou a conversa daquela noite, e ele dormiu completamente imóvel, como se não quisesse mais se importar com ela. Lin Qingping se colou a ele e fechou os olhos. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Ele estava tão quente, no meio do verão, ela colada nele. Era como abraçar um forno, mas ela não tinha intenção de se mexer. No entanto, na escuridão, Gu Juxin de repente falou: Por acaso, tenho alguns dias de folga agora. Vamos marcar um tempo para nos divorciarmos. Lin Qingping ficou imediatamente surpresa. O que quer dizer? Ele realmente quer se divorciar? Não houve isso na vida passada. Ela se sentou bruscamente, olhando diretamente para ele na escuridão. Com uma expressão tensa, ela explodiu. Gu Juxin, você é realmente um canalha. Gu Juxin ficou atordoado com a repreensão. Lin Qingping estava furiosa. Eu já me casei com você. O casamento foi um evento barulhento e animado. Todo mundo a quilômetros de distância sabe que eu sou a esposa de Gu Juxin. Faz tão pouco tempo que nos casamos e você já quer se divorciar de mim? Como vou encarar as pessoas depois disso? Gu Juxin ficou surpreso por um momento. Posso dizer às pessoas de fora que a culpa é minha. Eu que sou ruim. E daí? Ainda serei eu quem terá que suportar os insultos dos outros. Eu, uma jovem virgem, inexplicavelmente me tornarei uma divorciada. Será que ainda vou conseguir me casar? Gu Juxin ficou sem palavras imediatamente. Não me importo. Já que me casei com você, você tem que ser responsável por mim. Você quase nunca está em casa o ano todo. Você não sabe o quanto me deve? E você ainda vem falar de divórcio comigo? Gu Juxin, vou te dizer, só eu posso pedir o divórcio entre nós. Você não tem o direito de pedir. Lin Qingping se jogou na cama depois de explodir, de costas para Gu Juxin. Ouvindo o silêncio de seu marido atrás dela, Lin Qingping também se sentiu bastante sem vergonha, mas se não fizesse isso, como poderia acabar com a ideia de divórcio dele? Gu Juxin, você realmente saiu para isso? Até divórcio você cogitou. Não houve isso na vida passada. Até a manhã seguinte, Lin Qingping estava com a cara fechada.
Durante o café da manhã, a pressão em toda a família Gu era muito baixa. Até mesmo os sogros de Lin Kingpin não ousavam falar alto. Essa nora tem quebrado pratos e feito escândalos desde que se casou há 6 meses. O temperamento dela é realmente assustador. Havia também uma pessoa comendo em silêncio, Li Xiuan. Li Xiuan é filho de Gu Juxin, mas não é biológico. É filho de um camarada de guerra de Gu Juxin. O camarada de guerra morreu e não havia ninguém para cuidar da criança. Gu Juxin o trouxe para criar. Ele tem 5 anos agora e está na casa de Gu há quase 1 ano, por causa dessa criança. A noiva de infância de Gu Juxin rompeu com ele. Só então ele se casou com ela por um alto preço sob o desejo da família Gu. Li Xiuan provavelmente sabe que é um problema para Gu Juxin e até mesmo para a família Gu, então se comporta com cuidado na casa de Gu. Ele é quieto e raramente faz barulho. Quase não se sente sua presença. Na vida passada, Lin Kingpin desprezava muito essa criança. Ela nunca foi gentil com ele por muitos dias. Mas foi essa criança que veio ao hospital vê-la durante seus últimos dias de doença. Trouxe uma sopa quente e até lhe deu dinheiro. Até a chamou de mãe. Mas todo esse dinheiro acabou indo para o bolso de outra pessoa. Lin Kingpin olhou para o magro Xiuan e sentiu muita amargura em seu coração. Ela deu a ele o ovo em sua tigela. Foi apenas esse gesto. Quase assustou Xiuan a ponto de derrubar a tigela. E todos os outros estavam olhando para ele. Isso é realmente muito incomum. Onde ele costumava ser tão humilde? Ele comia as coisas gostosas primeiro e levava as coisas boas de volta para a casa de seus pais. Sunlauer ou algo assim, não existia para ele, até Lin Kingpin se sentiu abrupto. Limpou a garganta, sentindo-se deprimido e sem vontade de comer, Xiuan abaixou a cabeça. No dia do casamento de vocês, você saiu apressado e nem voltou para a casa dos seus pais. Depois de comer, você acompanha Pinzi para visitar a casa dos pais dela. A sogra, Liu Feng, olhou para a expressão de Lin Kingpin, com um tom de suavizar a atmosfera. Gu Juxin comeu arroz muito rápido, fazendo um barulho, e a sogra e o sogro se retiraram rapidamente. Vá arrumar as coisas para eles levarem de volta para a casa dos pais. Quando Lin Kingpin terminou de comer lentamente, as coisas já estavam todas prontas. Lin Kingpin deu uma olhada, 4 grandes pedaços de carne de porco, uma cesta de ovos, uma galinha, um pato, um atum, 2 sacos de leite em pó e 2 pedaços de tecido novo. Isso na década de 70. Naquele campo deles, já era muito farto. Liu Feng disse a Gu Juxin. Você também prepara o envelope vermelho, dizendo isso enquanto observa a expressão de Lin Kingpin para ver se ela está satisfeita. Ela realmente sabe que ela é do tipo que tira coisas da casa dos pais. Gu Juxin respondeu com um ok. Lin Kingpin, no entanto, se levantou e disse para esperar. Liu Feng pensou que ela achava que era pouco e sua expressão mudou. Lin Kingpin primeiro pegou os 2 sacos de leite em pó, colocou-os de lado e disse, isso é para Xiuan beber. É bom para ela beber leite em pó para crescer. O leite em pó é uma raridade no campo nesta época. Então Lin Kingpin, de uma grande pilha restante, escolheu um pedaço de carne, pegou um peixe e entregou para Gu Juxin segurar. Só isso, é o suficiente. Liu Feng pensou que estava vendo errado. Arregalou os olhos. Gu Juxin também mostrou uma expressão de surpresa. Vamos. Lin Kingpin não disse nada, puxou o braço de Gu Juxin e foi embora. A casa de Lin Kingpin ficava na aldeia vizinha. Tinha que ir a pé. Gu Juxin andava rápido, Lin Kingpin não conseguia acompanhar. Sempre que Gu Juxin andava rápido, Lin Kingpin parava de andar e ficava parada olhando para ele. Ele andou um bom trecho antes de perceber que ela não estava acompanhando, então parou para esperá-la, e então eles caminharam juntos depois que ela alcançou. Eles caminharam parando e andando por quase 2 horas. Nessa época, na casa de Lin, a avó dela ainda estava viva, o irmão mais novo estava na escola primária e havia uma segunda irmã em casa. 2 anos mais nova que ela, sua família ficou muito surpresa quando ela entrou, especialmente sua avó, que a recebeu com mais entusiasmo. Mas o olhar passou por ela, olhando para Gu Juxin atrás dela, e então viu na mão de Gu Juxin. Quando ele estava segurando apenas um pedaço de carne e um peixe, seus olhos ficaram obviamente muito sombrios. Gu Juxin era o mais sensível. Como ele não poderia sentir? Ficar ali o deixou um pouco desconfortável. Lin Kingpin a puxou com força. Puxou-a para se sentar. Sua avó pegou a carne e o peixe e foi para a cozinha para arrumar. Sua mãe ficou com ela e Gu Juxin conversando, puxando-os para casa, dizendo que sua segunda irmã e seu irmão tinham ido trabalhar. Ainda não voltaram.
Então ela começou a falar sobre as famílias do leste e as famílias do oeste da aldeia. Ela mencionou o ponto principal. A família da tia Lin na extremidade leste da aldeia também teve isso em sua vida passada. Depois que sua mãe disse isso, ela forçou Gu Jushin a conseguir um bilhete de bicicleta e usou o dinheiro dado por Gu Jushin. Imediatamente adicionou uma bicicleta à casa de sua mãe. Seu irmão andava nela todos os dias, vagando por aí. Sua mãe não obteve a resposta que queria, sorriu surpresa e então disse sorrindo: Zaldi está quase pronta para deixar as coisas claras. As condições em nossa casa são melhores e podemos deixar as coisas bem claras. Sim, o nome da irmã dela é Zaldi. Por que ela tem esse nome? Nem é preciso dizer que, em sua vida passada, sua irmã se casou antes dos 20 anos, e se casou ainda melhor do que ela. Trocou por 500 yuans antes de se casar, mas a outra parte era manca e espancava as pessoas. Sua irmã foi espancada e abortou 2 vezes durante 2 gravidezes. Como ela não conseguia mais ter filhos, ser espancada tornou-se ainda mais comum. Finalmente, ela ficou doente e morreu jovem. Mude o nome da sua segunda irmã, ok? Zaldi, é tão desagradável. Sua mãe riu e disse: são apenas pequenas coisas. De qualquer forma, já temos seu irmão. Mude, então mude esta bicicleta. Enquanto sua mãe falava, ela olhou para Gu Jushin. Isso é. Eu encontrarei uma maneira quando chegar a hora. Gu Jushin estava prestes a concordar docilmente quando de repente sentiu sua coxa sendo beliscado por uma mãozinha e beliscado com muita força, e Lin Qingping continuou a conversa. É muito difícil. Não temos bilhetes. Nós mesmos ainda não temos bicicleta. O sorriso de sua mãe já havia começado a ser forçado. Como a família da tia Lin conseguiu os bilhetes? O genro dela é da cidade. Então por que você não me vendeu para alguém da cidade? Você queria me vender para um soldado. Soldados são pobres. Não tendo a capacidade, Lin Qingping rebateu diretamente de forma franca. Sua mãe ficou com o rosto vermelho de raiva. A palavra vender realmente soava mal. O rosto de sua mãe mudou. Gu Jushin também não parecia feliz. Ela permaneceu impassível. Ela naturalmente sabia que Gu Jushin tinha talento. Mas para que serve essa gente comum? Em sua vida anterior, ela amou demais essa gente comum, e foi por isso que ela implorou aos outros. E acabou daquele jeito. Gu Jushin não pensava assim. Ela falou novamente. Embora fosse um pouco difícil, mas, antes que ela pudesse terminar de falar, Lin Qingping a beliscou novamente. Com tanta força que parecia querer arrancar um pedaço de carne dela. Gu Jushin, impotente, teve que se calar novamente. Lin Qingping se levantou. Vou ver meu pai e minha segunda irmã no campo e já volto. A família tem muito. Gu Jushin então se preparou para pegar um envelope vermelho. Sua coxa sofreu pela 3ª vez. Então o envelope vermelho não saiu. Sua mãe se levantou para persuadi-la a ficar. Coma e depois volte. Seu pai e Zaldi voltarão para comer mais tarde. Lin Qingping não ficou e foi para o campo. Depois de cumprimentar seu pai, ela chamou sua segunda irmã para o lado para conversar. Este era o principal propósito de sua volta desta vez. A segunda irmã estava suando muito, bronzeada, mostrando que o trabalho no campo não era fácil. Mas era a época da colheita. Ela realmente não era vista. Mesmo passando por essa vida pela segunda vez, Lin Qingping ainda estava nervosa. Olhando para a segunda irmã magra, ela disse: a mãe vai falar sobre casamento com você. A segunda irmã ficou surpresa e assentiu, seus olhos caídos escondendo a tristeza em seus olhos. Não seja descuidada. Lin Qingping apertou a mão dela e enfiou um pouco de dinheiro nela. Guarde este dinheiro secretamente. Vá comprar cadernos e canetas e veja se consegue comprar livros. Se conseguir, compre. Se não conseguir, eu darei um jeito. Estude bastante. Você tem que fazer faculdade. A segunda irmã mal podia acreditar, olhando para ela com os olhos arregalados. Fazer faculdade era algo que até o professor da aldeia mais gostava de falar este ano. Mas esse tipo de coisa para uma garota do campo como ela era mais difícil do que alcançar a lua no céu. Me escute. Se a mãe quiser falar sobre casamento com você, você deve se recusar. Se não conseguir, venha me procurar na vila de Gu. Eu vou te ajudar. Lin Qingping disse essas palavras com firmeza, olhando novamente para a segunda irmã magra trabalhando no campo. Lágrimas brilharam em seus olhos. Desta vez, ela definitivamente mudaria a vida de sua segunda irmã. No caminho de volta, Lin Qingping estendeu a mão para Gu Jushin. O quê? Gu Jushin olhou para ela. Essa mãozinha delicada estava confusa.
E o envelope vermelho? Lin Qingping perguntou com uma cara fria. Gu Juxin ficou sem palavras, porque o envelope vermelho foi dado à sogra quando ele estava prestes a partir. Tem 80 yuans dentro, entregue. Lin Qingping disse com uma cara séria. Gu Juxin não conseguiu entregar. Estou falando de todo o dinheiro que você tem e também do talão de pagamento. Na verdade, Gu Juxin também entregou na vida passada. Quando ele terminou de visitar a família e voltou para a unidade, ele deu a ela todas as suas economias. Ao ouvir que era para entregar isso, Gu Juxin imediatamente revistou os bolsos e colocou todo o dinheiro que tinha na mão dela. O talão está em casa, não trouxe. Ok, traga para mim quando voltarmos. Lin Qingping pegou o dinheiro. Gu Juxin, quero fazer um acordo de 3 capítulos com você. Gu Juxin olhou para ela surpreso. Você está na unidade a maior parte do ano, eu estou sustentando esta família. Você ainda tem um irmão mais novo para sustentar, que gasta muito dinheiro, então você deve me ouvir em tudo em casa. Você não deve tomar decisões sozinho e deve obter minha permissão para cada centavo gasto. Vendo que Gu Juxin ainda estava em silêncio. As sobrancelhas delicadas de Lin Qingping se ergueram. Você concorda ou não? Concordo. Sempre que Gu Juxin fala, ele é sempre tão direto e objetivo. Lin Qingping ficou satisfeita. Ok, vamos para casa. Gu Juxin obviamente deu um suspiro de alívio. Ela não vai mais perguntar sobre o envelope vermelho, certo? Mas ele suspirou muito cedo. Gu Juxin se casou com uma pessoa mimada. Este é um fato inegável. Mesmo que Lin Qingping renasça, essa personalidade de mimada nunca mudará. Andou alguns passos. Ela começou a agir de novo. Ela ficou para trás de Gu Juxin, olhando para Gu Juxin que já estava longe. Quando Gu Juxin percebeu que ela havia sumido de novo, ele esperou no mesmo lugar de antes, mas Lin Qingping não o seguiu como antes. Ainda parada no mesmo lugar, Gu Juxin teve que voltar. Lin Qingping olhou para o homem alto que caminhava em sua direção. Ela se sentiu calorosa por dentro. Ele era realmente bonito, com traços faciais bonitos e retos. Contornos claros e duros, como ela estava cega na vida passada, gostando apenas daquele tipo de erudito de rosto pálido. O que foi? Ele perguntou parado na frente dela. Seus olhos estavam lacrimejando. Ela fez beicinho. Gu não dói, não consigo andar, e mostrou a ele o lugar onde Gu não aplicou mercúrio cromo. Gu Juxin ficou sem palavras. Ele não entendia muito bem qual era a relação causal entre Gu não dói e não consigo andar. Mas também suportou a pressão e respondeu, então vou andar mais devagar, esta é a única solução que ele consegue pensar. Não consigo andar, Lin Qingping prolongou a voz, com os olhos ainda marejados olhando para ele. Então ele também não sabia o que fazer. Você me carrega nas costas. Gu Juxin ficou surpreso. Ou posso te abraçar? Gu Juxin hesitou por um momento e finalmente escolheu carregá-la nas costas em vez de abraçá-la. Lin Qingping deitou-se em suas costas como desejava, sentindo suas costas firmes. Lin Qingping não pôde deixar de apoiar a cabeça em seu ombro. Ele podia sentir que Gu Juxin estava fugindo dele, embora não soubesse o porquê. Talvez fosse por causa do desgosto óbvio dela quando se casou com ele inicialmente. Mas não importa, ela renasceu para compensar. Deitada em seu ombro, ela podia ver mais claramente a fina camada de chá nas têmporas e as costeletas bem aparadas. E também seu lóbulo da orelha. Ela não pôde evitar soprar em seu lóbulo da orelha e então viu suas orelhas ficarem vermelhas rapidamente. Não faça barulho. Gu Juxin repreendeu severamente, mas não assustou Lin Qingping. Em vez disso, ela riu em suas costas. Ele a carregou de volta para a aldeia assim, e encontrou o vizinho Xunxi na entrada da aldeia. Vendo-os de longe, ele gritou, Shengzi, vão dar uma olhada rápido. Xiuan de sua família está brigando com alguém, e ninguém consegue separá-los. Então ele viu os dois naquela posição. Ele ficou mudo imediatamente, com uma expressão de querer olhar, mas não se atrever. Gu Juxin não prestou atenção nisso. Ele estava focado apenas na criança, e ao ouvir isso, ele colocou Lin Qingping no chão e correu. Lin Qingping também o seguiu apressadamente. Briga? Na vida passada, Xiuan tropeçou nessas duas palavras. Essa criança é muito inteligente. Mas nesta era em que os camponeses não dão tanta importância à educação, ele não estudou por muitos anos. Depois que Gu Juxin morreu, seus sogros envelheceram 10 anos e não tinham mais energia para cuidar dele. Ele fez um monte de amigos, era apaixonado e leal, sempre defendendo seus amigos. Mais tarde, ele finalmente causou problemas, ferindo gravemente alguém e ele mesmo foi para a prisão.
Mas isso foi no futuro. Xiuan nesta fase deveria ser muito obediente. O que aconteceu? Ele está começando a brigar agora? Lin Qingtin estava ansiosa e correu até o riacho. Com certeza, ela viu Xiuan lutando com o gordo touro da aldeia, e vários adultos não conseguiam separá-los. Xiuan tinha apenas 5 anos nesta época, era magro e esguio, apenas metade do tamanho de Dapeng. Mas quem estava gritando era realmente Dapeng. Aproximando-se, percebeu que Xiuan estava mordendo ferozmente o ombro de Dapeng. Não importa o quanto os adultos puxassem, ele não soltava, Dapeng, ao contrário, por causa da atração dos adultos. Quanto mais puxava, mais doía, e Ao Ao chorava alto. Li Xiuan e Gu Juxin se aproximaram. Com uma repreensão fria de Wei Yan, Xiuan imediatamente soltou a mordida, em meio aos lamentos de Dapeng e às discussões dos aldeões. Foi levado para casa por Gu Juxin. A personalidade de Li Xiuan é bastante teimosa em sua essência. Caso contrário, não teria causado um grande desastre no futuro. Desta vez, seu rosto estava coberto de arranhões, mas ele cerrou os dentes, recusando-se a dizer por que estava brigando. Gu Juxin o puniu para ficar de pé no canto para refletir. Xiuan não disse uma palavra. E foi honestamente para seu quarto ficar de pé, apenas não falava. Não demorou muito para que o chefe da aldeia viesse convidar Gu Juxin para discutir sobre a construção de uma grande represa na aldeia. Assim que Gu Juxin saiu, Lin Qingpin tentou falar com Xiuan, mas o relacionamento dela com Xiuan não era bom antes, eles não se importavam um com o outro. E desta vez, para quebrar o gelo, ela teria que se esforçar. Lin Qingpin pegou uma xícara de leite quente em pó preparado para ele. Xiuan olhou para ela e virou a cabeça novamente. É bom para as crianças beber leite em pó, elas crescem mais altas. Você não quer crescer mais alto? Mais alto que Dapeng. Lin Qingpin colocou a borda do copo em sua boca. Xiuan hesitou por um longo tempo e bebeu tudo de uma vez. Lin Qingpin sorriu levemente. Isso mesmo. Você deve beber todos os dias no futuro, entendeu? Prepare você mesmo quando eu não estiver. Xiuan não sabia por que seus olhos ficaram vermelhos, mas a autoestima das crianças é forte. Ele virou o rosto para esconder seus olhos vermelhos. O que foi? Lin Qingpin perguntou o mais suavemente possível. Eu vou embora. Você não precisa ser assim. Afinal, ele é uma criança. Não conseguiu se conter, mesmo sendo teimoso. E lágrimas grandes começaram a cair. Lin Qingpin não sabia por que ele diria isso. Por que de repente ela teria que ir? Apenas quando ela estava prestes a continuar perguntando, ouviu-se um tumulto do lado de fora. Descobriu-se que a mãe de Dapeng estava liderando uma grande família para causar problemas na casa de Gu, gritando alto do lado de fora. Liu Feng, traga o pirralho da sua casa para fora. Ele ouviu sua sogra, Liu Feng, saindo com um sorriso forçado. Liu Feng é uma pessoa de bom coração. Caso contrário, Lin Qingpin não teria permissão para fazer o que quisesse na vida passada. Mas uma pessoa assim, como poderia ser páreo para um grupo de mulheres vulgares? Lin Qingpin só podia deixar Xiuan de lado temporariamente. Abriu a porta sem dizer uma palavra. Atrás dela, a pequena voz de Xiuan disse, você não. Mas as palavras seguintes foram deixadas para trás pela porta fechada por Lin Qingpin. A luta deve ter um motivo oculto, mas agora não é hora de perguntar em detalhes. Vamos mandar essa gente embora primeiro. O tumulto lá fora ficou ainda pior. Um grupo de mulheres cercando Liu Feng, tagarelando sem parar, deixando Liu Feng sem saber o que fazer. É só pagar um pouco de dinheiro para resolver? Tragam aquele pirralho aqui para fora. Chamem-na para se desculpar. Implorar por perdão. Liu Feng ainda está sendo cautelosa. A criança sabe que errou. Agora ela está refletindo sobre seus erros. Shenzi vai educá-la bem quando voltar para casa mais tarde, mas a outra parte não concorda. Eles querem que Xiuan vá embora. Lin Qingpin correu para frente, afastou as mulheres e tirou sua sogra da multidão primeiro, apoiando-a por trás, às vezes dizendo que não fugiremos da responsabilidade que é nossa. Minha sogra também disse que o que deve ser compensado, será compensado, o que deve ser educado, será educado. Somos todos da mesma aldeia, nos vemos sempre, as crianças ainda vão brincar juntas, por que criar tanta tensão? A mãe gorda imediatamente pulou e gritou, quem quer brincar com crianças selvagens? Nossos filhos são todos puros e inocentes. Não brincam com crianças selvagens sem pai nem mãe. As palavras mal tinham terminado quando se ouviu um estalo alto. A mãe gorda levou um tapa no rosto. Quem bateu nela foi Lin Qingpin. Lin Qingpin originalmente queria tentar resolver as coisas de forma razoável.
Mas aparentemente essa razão não funciona. Criança selvagem. As palavras que Xiuan mais detestava em sua vida anterior. Nesta vida, embora ele tenha apenas 5 anos, ele já entende a palavra criança selvagem. Para ele, que depende dos outros, é uma dor no coração. Lin Qingping estava em pé, ereta, com uma aura de dignidade exatamente como Gu Juchen. Ela até imitou Gu Juchen, semicerrando os olhos e repreendendo furiosamente a mãe gorda. Mãe gorda, ouça-me. O pai do meu Xiuan, da área militar de Veigo, morreu heroicamente. Vocês podem estar seguros e tranquilos hoje, cultivando a terra em casa, fofocando sobre os outros, justamente porque existem milhares de Xiuan. Pais como ele, que não temem o sacrifício, tratam a morte como nada e estão guardando a paz, protegendo nossas belas vidas. Como você ousa chamar Xiuan de criança selvagem? Você é digna daqueles soldados que se sacrificaram pela justiça? Você é digna daqueles soldados que ainda estão protegendo o país? Eu lhe digo, nosso Xiuan não é uma criança selvagem. Ele é o filho de um herói. Todos os soldados da companhia de Juchen são seus pais, todas as esposas de militares são suas mães. As palavras justas e inspiradoras de Lin Qingping intimidaram a mãe gorda. A família Gu tem mais uma criança. Nunca foi dito que ele era um mártir. Agora a mãe gorda sabe, e não ousa mais falar de Xiuan. Mas ela também está muito irritada, e imediatamente explode de raiva e vergonha. Você é a mãe dele? Que direito você, uma mulher vulgar, tem de ser a mãe do filho de um mártir? A sogra Liu Fen ficou pálida ao ouvir isso e segurou Lin Qingping com força. Ouve essa voz, dona gorda. Pare de falar, eu peço desculpas. Eu vou até sua casa pedir desculpas daqui a pouco, por favor. Lin Qingping ficou chocada com a palavra mulher de má fama. Mas, pelo tom, a sogra também sabe de algo. Só então um grito alto soou por trás. Não peça desculpas, eu não fiz nada de errado. Uma vozinha se colocou na frente de Lin Qingping e Liu Fen. Xiuan não conseguia sair correndo. Lin Qingping puxou Xiuan de volta. Abraçou-o com força para impedi-lo de brigar com essas pessoas. O pequeno ficou tão emocionado que começou a gritar. Cada um é responsável por seus atos. Se tiver coragem, venha me bater. Não maltratem a vovó. Apesar de gritar furiosamente, com heroísmo, ele morreu antes de começar a batalha. Gu Juchen voltou em algum momento, pegou Xiuan pela gola e o levantou. O pequeno chutava no ar. Me solte. E sua esposa? Você não pergunta a eles? Eles estão falando sobre sua esposa na aldeia. Você não defende sua esposa? Que tipo de homem você é? Lin Qingping ficou atordoada ao ouvir isso. Esposa de Gu Juchen? Estavam falando dela? O que ela tem a ver com isso? Gu Juchen jogou Li Xiuan de volta para casa. A figura alta bloqueou Lin Qingping e Liu Fen, separando o grupo de mulheres problemáticas atrás dela. Vocês todas, voltem também. Sufocado, Lin Qingping balança a cabeça. Gu. Ela queria saber o que Dona Gorda ia dizer. A palavra urgência é muito pesada para uma mulher do campo. Entrem. Gu Juchen ficou mais severo, com um tom de comando. Seu olhar também se tornou severo. Lin Qingping hesitou, mas ainda foi empurrada para dentro do quarto. Nesse momento, Li Xiuan ainda gritava para fora. Ninguém pode pedir desculpas. Se alguém ousar dizer besteiras de novo, vou bater de novo. Completamente diferente da criança quieta e tímida de sempre, como um tigre furioso que foi libertado. Do lado de fora, Gu Juchen estava de pé, orgulhosamente. Seu olhar varreu a multidão e todos involuntariamente recuaram um passo. A pressão de Gu Juchen era muito forte. Mas Dona Gorda não estava disposta a desistir, estufou o peito e gritou furiosamente. Shengzi. O quê? Doeu onde não devia e agora vai bater em mulher. Não pode falar da vergonha da sua esposa? As pessoas que Dona Gorda trouxe, que estavam um pouco assustadas, não tiveram mais medo ao ouvir isso e começaram a zombar em uníssono. Isso mesmo! O que foi? O que estamos dizendo não é verdade? Lin Qingping já tinha algo com Goldan, não era pura. Goldan já disse. Lin Qingping tem uma marca no peito e abdômen. Lin Qingping, você se atreve a mostrar para todos verem? Prove isso, Shengzi. Não se aproveite de ser um militar para ser irracional. Sua esposa ousa ser infiel. Os outros não podem falar nada. Shengzi? Como é ser corno? Lin Qingping ficou atordoada. Goldan é apenas um vagabundo da aldeia. Antes, ele cobiçava as frutas silvestres da montanha e queria ir colher um pouco, mas não esperava encontrar Goldan. Ele a assediou. Assustado, ele fugiu e caiu feio,
rolando diretamente da encosta. Felizmente, foi bloqueado por uma árvore, caso contrário, teria rolado até o sopé da montanha. Ele machucou a mão nessa queda. Quando rolou montanha abaixo, as roupas podem ter levantado. Ele nem percebeu na hora. Inesperadamente, tais boatos se espalharam. Nesta era, em uma aldeia rural isolada. As consequências para uma mulher envolvida em tais rumores são imagináveis. Ele não sabia o que Gu Juxin pensaria, se acreditaria nesses boatos. Quando o som fervilhante do lado de fora de repente desapareceu, ficou quieto depois dessas poucas palavras. O que Gu Juxin fez? Depois de um tempo, Xiu abriu a porta com as próprias mãos e pés, espionando o inimigo. Na verdade, não havia ninguém lá fora. Xiuan saiu correndo. Xiuan. Lin Qingping ficou ansiosa e também saiu correndo. Viu um grande grupo de pessoas caminhando à distância. Gu Juxin estava na frente. Um grupo de mulheres chamadas pela família de Dapan caminhava atrás. Xiuan, o pequeno seguidor, estava correndo por último. Lin Qingping rapidamente correu para agarrar Xiuan em suas mãos. Um grupo de pessoas esqueceu Xiuan e apenas perseguiu Gu Juxin perguntando, Shengzi, o que você vai fazer? Sua família causou problemas e você ainda quer descontar nos outros? Shengzi, se você se atrever a tocar em minha família hoje, vou fazer uma denúncia onde quer que eu vá. A mãe de Dapang sabe que Gu Juxin não bate em mulheres, mas teme que Gu Juxin esteja procurando o pai de Dapang para lutar, então ela lidera as pessoas gritando o tempo todo. Só parou quando Gu Juxin passou pela casa deles. Gu Juxin foi direto para o vagabundo Goldan e o encontrou no aterro. Depois de beber 2 doses de vinho amarelo, ele estava deitado ali batendo a barriga e roncando. No segundo seguinte, Gu Juxin o pegou diretamente e socou sua barriga para acordá-lo. Lin Qingping conheceu os punhos de Gu Juxin em sua vida passada. Eles eram realmente como punhos de ferro. Goldan gritou de dor depois de levar este soco. Palavrões saíram de sua boca instantaneamente. Como resultado, ele também levou um soco forte na bochecha. Goldan cuspiu um bocado de sangue em meio a gritos. Havia um dente quebrado no sangue. Isso realmente assustou as pessoas que estavam assistindo ao redor. Há brigas na aldeia. Não passa de mulheres puxando o cabelo e arranhando o rosto, no máximo mordendo. Nunca vi alguém ter os dentes derrubados com um soco. Caldinha só agora percebeu que quem o bateu foi Gu Juxin. Imediatamente apontou para Gu Juxin e gritou, Seu Gu, não abuse da sua força para bater nas pessoas. Vou te denunciar. Uma voz infantil clara e explosiva soou. Ei, vá denunciar. Se não denunciar é um banana. Isso é destruir um casamento militar. Você vai para a cadeia. Lin Qingping olhou para Xiuan, que ainda estava pulando enquanto ela o segurava. Quantos anos esse garoto tem? Como ele sabe dessas coisas? Mas essa frase realmente funcionou. Caldinha ficou assustado. Gu Juxin deu outro soco. Caldinha gritou como um fantasma e começou a berrar. Eu não fiz nada, não dormi com sua esposa, estava blefando. O lenço também foi eu que peguei, ele caiu no chão e eu peguei, ele não tem uma pinta no peito. Eu estava falando besteira, não bata, besteira. A cada grito, Gu Juxin dava um soco e um chute, e Xiuan o apoiava. Mate-o, mate-o. Lin Qingping estava realmente preocupada. Se continuasse batendo assim, Caldinha realmente morreria, ele já não conseguia falar, estava como lama. Deixando Gu Juxin chutá-lo para lá e para cá, a sogra Liu Fen também temia que algo acontecesse, e foi em frente para segurar Gu Juxin com força para impedi-lo de continuar batendo. Cuspiu no Caldinha que estava irreconhecível de tanto apanhar, deixe de besteiras, espalhar boatos também da cadeia. Caldinha não reagia mais. O olhar de Gu Juxin, frio como uma espada, desviou-se abruptamente de Caldinha para as mulheres que causavam problemas. Em um monte de mulheres, olhando para elas como um deus da morte, aquelas mulheres começaram a recuar involuntariamente. Algumas pessoas até tremeram involuntariamente. O rosto de Gu Juxin era como o de um deus negro, cheio de intenção assassina, e ele disse apenas uma frase. Se alguém disser bobagens de novo, este será o fim. Os punhos de Gu Juxin não distinguem homens de mulheres. A confusão já era ao entardecer. Os aldeões que assistiam até começaram a cochichar. O que está acontecendo? Shengzi também está cuidando de coisas de mulheres? Sim, ele até vai bater em mulheres. Shengzi não tem vergonha na cara. Gu Juxin ignorou diretamente essas discussões, e depois de soltar sua fúria, voltou com um rosto sombrio. Lin Qingping já havia levado Xiu embora. No caminho, ele viu uma figura de camisa verde, que brilhou atrás de uma grande árvore. Ele foi ver, mas já não havia vestígios.
Ele não se importou muito, achou que eram apenas pessoas assistindo ao espetáculo, e apressou o passo para levar Xiuan para casa. Quando Gu Juxin e a sogra voltaram, Lin Qingping já havia preparado a comida, a família comeu em silêncio, a atmosfera era silenciosa e assustadora. Lin Qingping olhou para Gu Juxin várias vezes, mas a expressão de Gu Juxin permaneceu inalterada. Ela não conseguia entender o que se passava na mente de Gu Juxin. À noite, enquanto tomava banho, Lin Qingping ainda pensava na atitude indecifrável de Gu Juxin. De repente, a porta do banheiro foi aberta com força. Lin Qingping teve que se cobrir rapidamente. Ao olhar, viu que a pessoa parada do lado de fora da porta era sua sogra. Liu Feng, você está tomando banho? Achei que não tinha ninguém. Enquanto falava, Liu Feng lançou um olhar para seu peito. Lin Qingping tinha uma marca de nascença em seu peito branco como a neve. Liu Feng não disse nada. Em vez disso, virou-se silenciosamente e foi embora. Lin Qingping sabia, é claro, que a ação da sogra provavelmente era intencional. A noite envolveu tudo, e toda a aldeia ficou em silêncio. Era hora de dormir. Gu Juxin ainda não voltava para o quarto, e Lin Qingping se revirava na cama esperando. Depois que a sogra viu a marca de nascença em seu peito, será que ela diria algo a Gu Juxin? Pensando nisso, ela não conseguiu mais ficar sentada e foi para a sala externa, ouvindo a voz baixa vindo do quarto da sogra. Ela se aproximou e colou o ouvido na porta para ouvir. Era a voz da sogra. Shengzi, o que Gudan disse pode não ser mentira. Não esconda isso de mim. Não sei se sua esposa tem a marca de nascença ou não. Gu Juxin não respondeu. Lin Qingping pensou consigo mesma, ela realmente não sabe. Ele ainda não tocou nela? Como ela saberia? Apenas ouviu a voz da sogra dizendo novamente. Você tem que proteger a reputação da nossa família lá fora, e forçar Gudan a não dizer bobagens. Mas nós somos uma família. Não há nada que não possamos dizer. Acabei de ir ver, sua esposa realmente tem a marca da maldição. Se ela não tivesse nada a ver com Gudan, como Gudan saberia? Não diga mais nada. Gu Juxin repreendeu friamente. Isso é algo que eu posso resolver não falando sobre isso? Quando você está em casa, as pessoas da aldeia não ousam dizer bobagens. E depois que você for embora? Naquela época, eu e seu pai seremos criticados pelas costas até não conseguirmos endireitar a coluna. Gu Juxin ficou em silêncio novamente. Diga alguma coisa. Não podemos mais ter essa nora. Trazê-la para casa e adorá-la como um ancestral em casa, e ela ainda está insatisfeita em todos os lugares. Ela vive quebrando coisas e reclamando indiretamente. Nós toleramos tudo porque você está fora de casa o ano todo, mas essa coisa não pode ser tolerada. Esse tipo de coisa era punível com afogamento antigamente. Não importa o que Liu Feng dissesse, Gu Juxin permaneceu em silêncio, até que Liu Feng disse. No que você ainda está pensando? Desde o início, casar com ela foi desleal com você. Ela gosta daquele tipo de rostinho branco esguio e bonito. Ela estava tendo um caso com outra pessoa, e o idiota que nasceu. Essas palavras devem ter ferido o orgulho masculino dele, e ele finalmente falou. Ela respondeu apressadamente, não diga mais nada, e então ouviu-se o som de uma cadeira caindo. Ela está saindo. Lin Qingping rapidamente voltou para o quarto. E voltou para a cama. Lin Qingping estava magoada e triste, mas a maior parte do que sua sogra disse era verdade. Ela realmente não era leal a Gu Juxin e realmente gostava de rapazes bonitos, mas isso era no passado. Ela não culpa a sogra por dizer isso. Liu Feng é originalmente uma mulher camponesa tradicional e tem um coração mole. Fácil de ser instigada por outros. Mas foi por causa da fraqueza de Liu Feng que Lin Qingping foi tirânica na casa de Gu na vida passada. E Liu Feng a tolerou, especialmente quando Gu Juxin deixou em seu testamento que a pensão deveria ser dada a ela. Liu Feng não fez escândalo. Na verdade, Liu Feng tinha o direito de fazer escândalo, só por causa da vida confortável que Lin Qingping teve na casa do marido na vida passada. Ela não culparia a sogra por ter dito essas palavras hoje. Além disso, a vida é sobre ter um futuro longo. Com o tempo, a sogra entenderá facilmente, desde que essa vida possa continuar. Ou seja, o que Gu Juxin realmente pensa. Em meio a pensamentos confusos, a porta se abriu e ela realmente entrou. Ela pensou que ela iria para os quartos de He Xiuan, mas ela veio para repreender? Ou para pedir o divórcio? De qualquer forma, ela não pode sofrer essa injustiça. Gu Juxin, como na noite anterior, estendeu um colchonete no chão e dormiu sozinho depois de entrar no quarto. Lin Qingping estava cheia de mágoa. Levantou-se de um salto e perguntou a ela no escuro,
Onde estava seu colchonete? Você não acredita em mim? A pessoa no colchonete ficou em silêncio. As lágrimas de Lin Qingping quase saltaram. Ela resistiu e pulou da cama para acender a luz. Parou na frente dela e gritou: Diga, você não acredita em mim? Enquanto perguntava, seus olhos ficaram vermelhos e sua voz ficou embargada. Os olhos de Gu Juxian eram escuros, profundos como o céu noturno, incapazes de revelar o que havia neles. Lin Qingping foi com tudo. Segurou a bainha da roupa e rasgou a camisa diretamente com um rasgo, e botões voaram por toda parte. Um deles bateu em seu rosto. Ela estava completamente exposta sob a luz. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Estou com pressa. Veja, Gu Juxian, eu realmente tenho uma marca. Você acha que eu realmente tenho um caso com outra pessoa? Ela finalmente não estava mais tão calma. Seus olhos olharam freneticamente para outro lugar. Pegou seu cobertor e enrolou em volta dela. Seu tom era urgente e frio. Não faça barulho. Dormir? Eu não vou dormir. Envolta assim por Gu Juxian. Ela acabou se envolvendo inteira com Gu Juxian no cobertor, coladas uma na outra. Gu Juxian percebeu isso tarde demais. Lin Qingping aproveitou a oportunidade para se enroscar suave e ardentemente nele, colando em seu ouvido. A voz era suave e doce, com um tom de choro. Eu posso provar que eu e Goldan somos inocentes. Eu sou inocente com qualquer um. Gu Juxian, venha provar, ela disse, enquanto seus lábios se abriam e fechavam, tocando seu ouvido repetidamente. O ar quente soprava na raiz de sua orelha. Ela ficou tensa e em estado de alerta máximo. Lin Qingping, seja honesta comigo. Seu corpo inteiro estava rígido. Ela rosnou gravemente. Lin Qingping não disse nada. Apenas estendeu a mão e abraçou sua cintura. Através da camisa, ela podia sentir os músculos de sua cintura se contraírem. Então sua mão foi segurada por ele. Ela rosnou rangendo os dentes. Lin Qingping, não procure problemas. Seu rosto era do tamanho da palma da mão. Com a cabeça cheia de cabelos negros espalhados, seu queixo estava levantado desafiadoramente. Então, o que você quer que eu faça? Como devo provar? Mamãe já não acredita em mim, e você também não acredita. Então, o que devo fazer? Claro que só posso usar meus próprios métodos para provar a mim mesma. Ela chorava e soluçava. A ponta de seu nariz queixosa estava vermelha. Gu Juxian estava quase rindo dela. Segurando seu rosto, disse, Lin Qingping, não dá para perceber. Durante o dia, quando luta contra os outros, você tem um espírito heróico. E agora está sendo tão atrevida e sem vergonha. Ela piscou os olhos, e lágrimas caíram como pérolas. Então eu sou esse tipo de pessoa. Você acredita em mim assim? Acredita. Lin Qingping já tinha se decidido, envolvendo seus braços em volta de seu pescoço e não soltando, com os lábios colados em seu ouvido. Sussurrando suavemente, apenas para ela ouvir, Gu Juxian, amanhã eu vou gritar na vila. Que você é impotente, que você não é homem. Lin Qingping. Ela finalmente a irritou. Ela gritou com raiva, olhando diretamente para ela. Eu. Lin Qingping tinha acabado de dizer uma palavra quando foi silenciada por um calor áspero e acolhedor. Ela parecia estar realmente brava. Ela sentiu como se estivesse sendo esmagada por ela, a respiração cheia de seu cheiro. Muito rápido. Sua mente também estava. Justamente quando ela estava se sentindo tonta e quase incapaz de suportar. Quando agarrava seu cabelo, ela de repente se afastou e se deitou de volta. A mente de Lin Qingping ainda zumbia. Ainda um pouco confusa. Durma, ela gritou em voz baixa e apagou a luz. Lin Qingping apenas sentiu um formigamento nos lábios, e o calor persistia onde a barba áspera havia roçado. Depois de um tempo, uma gota soou na escuridão. Eu acredito. Ela se virou surpresa, mas essa pessoa não disse mais uma palavra. Ela sorriu levemente. Dormiu abraçada ao braço de Gu Juxian, finalmente transformando as coisas tristes da vida passada. Só depois de pensar em tudo isso, algumas lágrimas escorreram, e finalmente valeu a pena, quando ela se levantou no dia seguinte. Lin Qingping abraçou o cobertor um pouco envergonhada, claramente querendo acordar mais cedo. Ela sentiu que realmente não era culpa dela. Na verdade, desde que renasceu, ela frequentemente não consegue dormir bem. Sempre tem pesadelos, sonhando com rostos retos e grotescos, sonhando com a sensação sufocante da morte no gelo. Repetidamente sonhando mais, é receber um telegrama da tropa sobre seu sacrifício. Ela pegou o telegrama. Chorando de partir o coração, toda vez que acordava de um pesadelo no meio da noite, a dor lancinante no sonho vibraria claramente em seu peito, mas nessas 2 noites,
Ela dormiu tão profundamente mesmo dormindo no chão. De repente, ela ouviu aldeões gritando do lado de fora, rápido. Deslizamento de terra na montanha de trás. Ouvi dizer que alguém ficou ferido. Vamos dar uma olhada. Os moradores da vila ainda são muito entusiasmados e correm para a montanha. Lin Qingping teve uma ideia. Será que Gu Juxin também está na montanha? Ela procurou por toda parte e não o encontrou, e correu para a montanha com os moradores. Logo chegou ao local do deslizamento de terra. Lin Qingping estava olhando de baixo para cima e só viu Gu Juxin cair em uma árvore. Uma mão segurando um galho e a outra segurando uma pessoa, afundando. O vale da montanha à noite só ouviu o choro afogado. Irmão Shenzi, não solte. Estou com medo. O coração de Lin Qingping estava pendurado em Gu Juxin, e a árvore em que ele estava agarrado já estava desmoronando. Na verdade, as duas pessoas não estão muito longe do chão. Gu Juxin só precisa soltar e pular, e ninguém morrerá. Mas é difícil dizer se ele vai quebrar um braço ou uma perna. O mais importante é que Gu Juxin morreu jovem em sua vida passada. Lin Qingping já tem uma sombra em seu coração e não suporta que ele encontre nenhum perigo. Ele nem se atreve a gritar. Com medo de assustar Gu Juxin, ele caiu descuidadamente. Os moradores abriram uma rede de pesca na encosta da montanha que desabou. Gritando para as pessoas lá em cima, Shenzi, desça. Nós vamos pegar você. Ok, eu soltei. Aproximando-se, Gu Juxin disse em voz alta. Em seguida, Gu Juxin soltou a mão. Os dois caíram juntos na rede de pesca. Ao ver Gu Juxin ileso, no momento em que caíram na rede, Lin Qingping soltou um suspiro de alívio. Mas, o que estava acontecendo com os dois dentro da rede? Shen Xia, abraçando o pescoço de Gu Juxin, começou a chorar. Irmão Shen, obrigado. Eu estava realmente morrendo de medo. Lin Qingping percebeu que Shen Xia estava vestindo uma blusa verde. De repente, ela se lembrou da figura que passou rapidamente atrás da grande árvore naquele dia. A intuição feminina fez com que um alarme soasse nos ouvidos de Lin Qingping. Shen Xia era a pessoa que desprezava Xiuan e cancelou o noivado com Gu Juxin. Mas, Shen Xia não estava noiva de um jovem da cidade que veio para o campo para terminar um relacionamento e ir para a cidade? Isso foi antes do casamento dela com Gu Juxin. Por que ela está aqui agora? Só posso culpar meu eu passado por realmente tratar mal a família Gu. No pescoço de Gu Juxin, ela levantou a mão de Gu Juxin. Desculpe, irmão Shen. Sua mão está sangrando. É tudo culpa minha. Lin Qingping estava no fundo da multidão, olhando para os dois através dela. Uma pessoa com a sensibilidade de Gu Juxin. Já havia percebido sua presença e retirou a mão, com um tom indiferente. Não é nada. Uma pequena lesão. Os aldeões, vendo que a pessoa havia sido resgatada, foram cuidar de seus próprios afazeres. Naquele momento, apenas Gu Juxin, Lin Qingping e Shen Xia restaram na montanha. Shen Xia só então viu Lin Qingping. Ela chamou cunhada ao lado de Gu Juxin, com uma expressão de grande surpresa no rosto. Lin Qingping não sabia se a surpresa de Shen Xia era genuína ou fingida. Ela sorriu e olhou para Gu Juxin. Mãe não me disse que havia uma irmã mais nova em casa. Por que eu não a conheço? Gu Juxin estava prestes a dizer algo, mas Shen Xia rapidamente interrompeu com um sorriso. Eu e o irmão Shen nos conhecemos desde que usávamos calças abertas. É tudo culpa minha hoje. Eu não deveria ter marcado um encontro com o irmão Shen para relembrar os velhos tempos e acabar encontrando um deslizamento de terra, ferindo o irmão Shen. Desculpe, minha cunhada. Lin Qingping secretamente admirou em seu coração. Esse nível é realmente alto o suficiente. Lin Qingping sorriu levemente e agarrou o braço de Gu Juxin. Shen, a comida está pronta em casa. Mãe me pediu para chamar você para comer. Sua amiga quer ir. O olhar de Shen Xia caiu sobre o braço de Gu Juxin que ela estava segurando. Nesta época, não era comum em áreas rurais um casal de mãos dadas em público. O olhar de Shen Xia escureceu e ela sorriu sem graça. Não, não. Eu tenho coisas para fazer. Então vamos indo. Até logo. Lin Qingping pegou no braço de Gu Juxin e desceu a montanha. De vez em quando, ela olhava para ele e percebeu que havia um galho seco perto do pé dele. Sorrindo, ela estendeu a mão para tirá-lo. Shen Xia, atrás deles, olhou para Lin Qingping sorrindo alegremente, seus olhos ficando cada vez mais sombrios. Lin Qingping sabia que Gu Juxin estava olhando para ela. Desde a montanha, no momento em que sua mão pegou no braço de Gu Juxin. Gu Juxin começou a olhá-la. Mas Lin Qingping fingiu não saber, então simplesmente disse com uma cara séria.
Não me importa como vocês treinam normalmente. Na tropa, seus soldados ouvem você. Em casa, você tem que me ouvir. Ao ouvir isso, Gu Jushin, resignado, puxou o braço. Lin Qingping não se importou com o que ele pensava. Ela só o deixou ir comer quando ficou satisfeita. Gu Jushin ficou surpreso ao ver esta mesa de comida. Qualquer um ficaria surpreso. Afinal, desde que se casou com a família Gu, ninguém em toda a vila de Gu o viu trabalhando. Gu Jushin sempre comeu rápido. Ele estava sentado em frente a ela e ela não tinha terminado de comer um bolinho de abóbora. Ele já havia terminado uma tigela grande. Está gostoso? Ela sorriu e perguntou a Gu Jushin, sua voz delicada, com um pouco de carinho. Gu Jushin estava prestes a comer uma segunda tigela. Ao ouvir isso, a mão que segurava os hashis parou. Ele tomou um gole e disse, Shen Xia me chamou naquela época, para ajudar com o pomar. Ele cortou o pé e se machucou. Lin Qingping mordeu o bolinho de abóbora, balançou a cabeça e sorriu com os olhos semicerrados. Eu sei. Ela estava respondendo se a comida do meio-dia estava gostosa ou explicando o que aconteceu na montanha. De qualquer forma, sua personalidade é assim, taciturna. Ele não diz o que está em sua mente diretamente. Assim era na vida passada. Eu não sabia o que ele estava pensando, apenas o lembrava de me enviar dinheiro todos os meses. Enviar coisas boas que não podem ser compradas no campo. Sua reputação na aldeia ainda é muito alta. O secretário da aldeia acha que ele é do exército. E sabe muito. Quando ele volta, ele pede sua opinião sobre tudo. Ele acabou de comer. E já o convidaram novamente. Ele ficou ocupado a tarde toda e, à noite, deixaram Gu Jushin jantar em casa. Eles também pediram para Lin Qingping ir junto. Claro, Lin Qingping ficou feliz e foi alegremente. Resultado, ele entrou pela porta da frente e Shen Xia chegou logo em seguida. Shen Xia sorriu e ofereceu um pedaço de carne, dizendo, secretário, durante o tempo em que meu irmão machucou o pé, tivemos ajuda de sua família com o trabalho agrícola, senão não sei o que teríamos feito. Meu irmão me pediu para agradecê-lo. Então ela pareceu surpresa e disse, irmão Shenzi e cunhada também estão aqui. O secretário sorriu e disse, sim, estou deixando o jovem casal Shenzi jantar. Vocês também comam juntos, Ashi. Shen Xi olhou para Gu Jushin e Lin Qingping. Que bom, faz tempo que não vejo o irmão Shenzi, cunhada. Você se importa? Lin Qingping sorria docemente, mas por dentro. O chefe da aldeia está oferecendo um jantar. Se ele dissesse que se importava, seria muito irracional. Além disso, mesmo que ele dissesse que se importava, Shen Xia não se sentou de qualquer forma. Os pratos foram servidos e o chefe da aldeia trouxe um pote, vinho feito em casa. Xixu serviu vinho para Gu Jushin com entusiasmo, mas Gu Jushin disse que não bebia, pois teria que voltar para a unidade no dia seguinte. Então, a mão de Shen Xia se estendeu, pegou o copo na frente de Gu Jushin e disse, o irmão Shenzi é disciplinado. Não pode beber, eu bebo este copo por ele. Lin Qingping pensou. Essa pessoa é realmente interessante. Shen Xi olhou para Lin Qingping com um rosto de inocência e ingenuidade. Cunhada. Eu e o irmão Shenzi somos como irmãos. Eu bebo por ele. Vendo isso, um sorriso significativo apareceu no rosto de Lin Qingping. Que interessante. Será que nesta época já existem irmãos jurados e primos? Lin Qingping sorriu e encheu o copo de vinho novamente. Quando ninguém sabia o que ele ia fazer, ele inclinou a cabeça para trás e bebeu tudo de uma vez. Gu Jushin, ao lado, pegou seu copo e o repreendeu levemente. O que você está fazendo? Lin Qingping sorriu e disse, Tio Xi, eu sou mais jovem que você. Você não vai me culpar por dizer que você está errado, certo? Tio Xi, o que há de errado comigo? Você ainda não percebeu? Shen Xia só quer beber. Mas você, está desprezando as camaradas mulheres? Como ousa não servi-lo? Agora está até competindo para beber o vinho do meu Shenzi, diga. Você é descuidado, Zhou. Lin Qingping era realmente jovem neste momento, e disse isso brincando. Isso fez o tio Xi gargalhar. Certo, fui descuidado. Venha, encha. A esposa de Shenzi acabou de dizer que não podemos desprezar as camaradas mulheres. Lin Qingping sorriu e disse, certo, eu bebo o vinho do nosso Shenzi. Que besteira, não pode beber. Gu Jushin cobriu a boca do copo com a mão. Pedindo desculpas sinceramente ao tio Xi, realmente não consigo beber mais, e o tio Xi, é claro, não insistirá. Só que Shen Xia segurava aquele copo de vinho, e beber ou não beber parecia estranho. Mas não havia só eles na mesa, havia também vários quadros da aldeia,
e o tio Xi era muito caloroso. Convidando Shenxia para se juntar, também estava muito animado, e todos que jantavam juntos eram conhecidos da aldeia. Ou cresceram com Gu Jushin, ou viram Gu Jushin crescer, e enquanto comiam e conversavam, começaram a relembrar o passado. Quem falava mais animadamente era Shenxia. Vocês se lembram de quando nós alguns fomos roubar caquis da casa do tio Xi algumas horas depois? Fomos pegos pela tia e ela ia bater na nossa mão. Isso mesmo, você era o mais medroso. Ficou assustado, um jovem concordou com ele. Ainda diz isso, o irmão Shenzi era o melhor, disse que ia apanhar por mim. Vocês só sabiam correr. Shenxia lançou um olhar de repreensão para o jovem. Deu um sorriso a Gu Jushin, e o jovem respondeu sorrindo. Vocês Shenzi são bobos. A tia só estava brincando conosco. Não ia bater de verdade, ok? Ouvindo isso, Gu Jushin também sorriu. O Gu Jushin deles, finalmente, nessa atmosfera infantil, não conseguia nem interromper. Ele nem entendia o que eles estavam dizendo, especialmente porque Shenxia sempre falava tudo, e Gu Jushin, quando era mais novo, como o protegia, embora dissesse a si mesmo que ele tinha renascido e deveria ter uma psicologia forte. Isso também não era culpa de Gu Jushin, mas ainda havia um ciúme inexplicável em seu coração quando Shenxia contou sobre quando eles usavam calças abertas. Quando eles nadavam no rio juntos, o copo de vinho de Lin Qingpin ficou cheio, e ele bebeu um copo após o outro. Gu Jushin deve ter ficado animado conversando com eles e não deve ter prestado atenção nele, sem saber. O som da conversa deles finalmente ficou indistinto, restando apenas um zumbido. Que bom! Não ouvir mais sons irritantes, só que tudo à sua frente também começou a balançar. Ele esfregou os óculos. A cabeça está tão tonta, não pude deixar de agarrar o braço de Gu Jushin para me estabilizar e, finalmente, me inclinei em seu ombro. Gu Jushin, quero ir para casa, ele murmurou baixinho. Sentindo-se amargo no coração e nos olhos, a voz parecia estar envolta em vinho. Pegajosa e suave, e então, pareceu ouvir uma grande gargalhada. Jushin, quando as pessoas ficam bêbadas, parece que ficam mais facilmente magoadas. Ele o chamou ligeiramente magoado. Quem mandou ele ficar tanto tempo, só conversando com os amigos e não dando atenção a ele, e os amigos ainda riem dele? Depois, ele sentiu todo o seu corpo começar a doer, e seu rosto estava colado em um lugar sólido e quente. Ele ergueu os olhos e viu apenas os olhos de Gu Jushin, pretos como a noite, refletindo pontos de luz e sombra. Como uma via láctea noturna, ele estava tonto, tentando alcançar os olhos dele. Rindo bobamente, Jushin, nos seus olhos. Tem estrelas. Outra gargalhada. Hehe, por que estão rindo dele? Mas, em meio a um mar de vozes, ele ouviu claramente a voz de Gu Jushin, mas não conseguiu entender o que ele estava dizendo, e então, ele se afastou do barulho. Sentiu a brisa noturna. Era Gu Jushin falando? Ele levantou a cabeça. Viu que ele parecia estar sorrindo. Não ria de mim. Ele começou a fazer birra. Deitou no peito dele sem mostrar o rosto. O caminho da casa dos Lin até a casa dos Gu não era longo, e Gu Jushin era rápido. Segurando-o, logo chegou lá. Ele o carregou direto para o quarto deles, colocou-o na cama. Lin Qingpin sentiu-se muito mal, muito quente, e seu corpo pegajoso. Ele se sentou na cama novamente. Quero tomar banho. Então ele cambaleou para fora. Gu Jushin o apoiou. Como você vai tomar banho desse jeito? Não, quero tomar banho. Se não tomar, não me sinto confortável. Ele o empurrou e continuou em direção ao banheiro. Ele andou em zigue-zague, e no final Gu Jushin o ajudou a chegar lá. Gu Jushin estava com medo de sua aparência. Deixou-o parado e imóvel. Ele estava bêbado. Como poderia ouvir a razão? Insistiu em fazer confusão. Gu Jushin não sabia o que fazer, e por hábito gritou uma ordem para assustá-lo. Pare, fique em sentido. Ele sempre foi um homem rude, acostumado a gritar slogans no exército. Sua voz era alta, e a ordem soou como um trovão, mesmo Lin Qingpin, que estava bêbado. Ficou chocado e realmente ficou parado lá obedientemente, e então abaixou a cabeça. Gu Jushin misturou a água quente até a temperatura certa e o chamou, e descobriu que ele estava parado obedientemente. Lá parado de cabeça baixa, ele estava tão agitado agora, porque de repente ficou quieto. Ele se aproximou para avisá-lo que a água quente estava pronta, mas viu seus ombros tremendo. Ao ver isso, Gu Jushin ficou atordoado. Inclinando-se para olhar, nossa, ela está aqui, derramando lágrimas. Gu Jushin ficou um pouco perturbado. O que está acontecendo? Por que ela está chorando? Está se sentindo mal?
Será que bebeu demais e está com dor de cabeça ou com o estômago ruim? Lin Qingping olhou para ele com os olhos vermelhos e úmidos. Depois de beber, toda a área ao redor dos olhos fica rosa. Com um olhar de flor de pêssego sob a chuva e um tom suave, você está sendo cruel comigo de novo. Gu Juxin ficou surpreso novamente. Onde fui cruel? Você. Você foi. Naquela época, você só estava falando um pouco mais alto. Gu Juxin ainda não tinha terminado de explicar. Lin Qingping não ouviu e cambaleou com os olhos vermelhos em direção à banheira. Gu Juxin rapidamente foi apoiá-la, mas antes que pudesse tocá-la, ela começou a tirar a roupa. Gu Juxin rapidamente retraiu a mão, mas ela não conseguiu se firmar, jogou a roupa e caiu no chão. Gu Juxin imediatamente avançou e a abraçou. A sensação era macia e delicada, mas ele não ousou abaixar a cabeça. Sua mente estava zumbindo. Olhe para o barco de madeira ali. Já que vamos tomar banho, vamos tomar um bom banho, ok? Ok, ela é muito obediente. Vendo este banho, ela não consegue tomar banho sozinha. Gu Juxin endureceu o coração. Em vez de causar problemas assim, é melhor resolver isso rapidamente. Ele foi rápido e eficiente, e a colocou na banheira. Ele fechou os olhos, planejando lavá-lo o mais rápido possível, mas essa pessoa está causando tantos problemas. Não há como lavar bem. Ela está se movendo na banheira, ele não consegue nem segurá-la. Sua mente está cheia de ovos descascados. Quando ele abre os olhos, o que ele vê é. Quando ele fecha os olhos, o que ele sente na ponta dos dedos é. É melhor ter também um chuveiro. O que é uma banheira? O que é um chuveiro? Ele se endireitou e usou os dedos para desenhar no ar para ela. Dos dedos brancos e delicados, cobertos de gotas de água. Na auréola da luz do lampião, mais brilhante que a luz. Depois que ele terminou de desenhar a banheira e o chuveiro, seu corpo ficou mole novamente, e ela colocou os braços em volta dos ombros dele, chamando-o pelo nome. Gu Juxin, Gu Juxin, ela chamou muitas vezes. Como ele não responde, ela continuou chamando. Ele não teve escolha a não ser perguntar. O que você está fazendo? Ele de repente se aproximou silenciosamente e sorriu para ele, o doce aroma de geleia espalhado em seu rosto. Gu Juxin, você acha que eu sou bonita? Sou bonita? Gu Juxin, um homem de grande estatura, ficou envergonhado. Gu Juxin apenas fechou os olhos e lhe deu banho. Ele também não respondeu, e de repente sentiu um calor nos lábios. Ele abriu os olhos de repente, seu rosto estava bem perto do dele. Ele desistiu. Que seja assim, não vou mais tomar banho. Ele o envolveu em um grande pano de algodão. Ele o carregou de volta para o quarto, deixando-o em seu ombro e cantando o caminho todo. Ele tomou um banho e também ficou encharcado, então tomou outro banho. E Lin Qingping, desta vez, finalmente foi honesta. Depois de colocá-lo na cama, ela se virou e adormeceu resmungando. Ela dormiu até a manhã seguinte. Por alguma intuição, ele acordou de repente e se sentou para ver que já estava amanhecendo. Ele era o único dormindo no quarto. Droga, Gu Juxin vai embora hoje. Será que ele foi embora assim? Ele rapidamente se vestiu, saiu da cama e correu para fora. Com certeza. Não havia sinal de Gu Juxin no pátio. Shi Yuan pegou uma vassoura quase tão alta quanto ele. E estava varrendo o pátio. Shi Yuan, o que você está fazendo? Ele perguntou ansiosamente. Shi Yuan olhou para ele surpreso. Ele acabou de ir. Ao ouvir isso, Lin Qingping saiu correndo. Ele pegou um atalho para tentar alcançá-lo. Em sua vida anterior, ele também havia partido cedo pela manhã. Ele não apenas não o viu partir, mas também teve um ataque de raiva com ele na noite anterior só porque a família dela queria comprar uma bicicleta. Ele havia concordado. Mas quando ele se virou, ele ainda não havia conseguido o bilhete. Ele se lembrava de ter dito coisas muito duras, como você é tão inútil. Se eu me casasse com qualquer um, seria melhor do que você. Mais tarde, ele partiu tão cedo pela manhã. Na segunda semana, alguém enviou o bilhete da bicicleta, junto com o dinheiro para comprá-la. Este evento agora está separado pela vida e pela morte, separado por décadas. Agora que ele se lembra disso, ele ainda quer se esbofetear. Ele não sabe o quão reprimido ele se sentiu por ser repreendido dessa forma. Mas, felizmente, tudo recomeçou, ainda dá tempo. Ele foi atrás dele na montanha. De longe, finalmente viu ele, vestindo uma camiseta verde escura de mangas curtas, caminhando na estrada para fora da aldeia. Gen, Gu Gen, ela gritou alto. Ele ouviu e olhou na direção do som. Ela acenou para ele desesperadamente.
Correndo colina abaixo, ela o ouviu falar, mas o vento em seus ouvidos a impedia de ouvir claramente. Ela apenas correu para baixo da montanha, e ele correu para cima. Os dois se encontraram na estreita estrada da montanha. Vendo que eles estavam prestes a colidir, ela não parou e simplesmente colidiu. Os dois colidiram diretamente. Gu Zhen era bem treinado, então não deixou Lin Qingyin se machucar, apenas deixou Lin Qingyin abraçá-lo com força. Gu Zhen, Lin Qingyin o abraçou, olhando para ele com seriedade. Gu Zhen, você tem que ter cuidado, prestar atenção à segurança. Ela o alcançou. Só para dizer essas palavras. Antes, como sua esposa, ela nunca havia dito essas palavras uma vez. Não posso esquecer isso nesta vida, só desejo que Gu Zhen esteja são e salvo. Depois de dizer isso, ela o soltou. Vá rápido, você tem que pegar a estrada. Não se atrase. Ele achou um pouco inacreditável. Você me perseguiu só para me dizer isso? Sim, isso é extremamente importante para ela. Gu Zhen ficou atordoado por um momento e acenou com a cabeça. Tudo bem, então eu vou. Você volta rápido. Lin Qingyin acenou para ele. Lin Qingyin não queria prestar atenção nele e se virou para ir para casa. Shen Xia insistiu em segui-lo. Eu também vou deixar Shen Ze no caminho. Lin Qingyin estava realmente irritada. Se você vai deixar, deixe. Ele não queria prestar atenção nessa pessoa e ainda tinha que se exibir na frente dele. O que mais seria senão nojento para ele? Ele se virou e rebateu sem cerimônia. Você é uma pessoa realmente estranha. Você tem seu próprio marido, não cuida bem do seu próprio marido. Por que está sempre assediando o marido dos outros? O rosto de Shen Xia ficou pálido instantaneamente. Deve ter tocado no ponto sensível de Shen Xia. Lin Qingyin virou a cabeça e foi embora. Shen Xia murmurou fracamente atrás dela, dizendo algo como eu e o irmão Shen Ze crescemos juntos, como bons irmãos. Ele não se importava mais em ouvir. Não havia nada ontem. Quem está fazendo tanta carpintaria tão cedo de manhã? Lin Qingyin perguntou surpresa. Ziun olhou para ele confuso. Xiu Gu fez isso. Não foi você quem pediu para ele fazer? Lin Qingpin ficou perplexa. O que ele pediu para ele fazer? Xiuan o levou ao banheiro para ver. A porta do banheiro foi consertada. Ele pensou que era só isso. No entanto, Xiuan abriu a porta e ele ficou chocado. Como poderia haver um tipo de chuveiro extra no banheiro? Definitivamente não pode ser comparado com os chuveiros posteriores. O princípio é semelhante ao de uma caldeira. Uma estrutura foi construída no alto da parede e um tanque de água foi colocado sobre a estrutura. A pequena caldeira aquece a água no tanque. Na rua, o cano de água é apenas um chuveiro simples. E este também. Xiuan o levou para ver o óleo de cobre sendo aplicado sob o sol e secando. Gu Shu disse que depois de seco, ele poderia tomar banho dentro. Uma banheira de jade. Lin Qingpin ficou paralisada. Ele agarrou Xiuan e perguntou sobre essas coisas. Xiuan olhou para ele um pouco estranho. Não foi você quem pediu para o tio Gu fazer isso? Eu não pedi. Lin Qingpin não conseguia se lembrar de nada. Sim, Xiuan inclinou a cabeça. Você estava bêbado ontem. Você pediu essas coisas ao tio Gu e ele ficou acordado a noite toda para fazer para você. Lin Qingpin ficou perplexa novamente. Porque ele estava bêbado e disse isso casualmente, então ele ficou acordado a noite toda para fazer as coisas para ele. Ele realmente é. Não importa em sua vida passada ou nesta vida, ele é sempre assim. Não diz nada, apenas faz as coisas em silêncio. Na vida passada era uma bicicleta, nesta vida são essas coisas. De qualquer forma, ninguém consegue adivinhar o que ele está pensando. Por que ele é tão bom para ele? Ele nunca disse que gostava dele. A palavra amor então, menos ainda. A única coisa que ele disse foi desculpe e sinto muito. Voltando a si, descobriu que Xiuan estava olhando para ele o tempo todo. O que mais eu disse ontem? Ele perguntou casualmente. Você até cantou. Lin Qingpin ficou perplexo novamente. Sim. E também perguntou ao tio Gu se você era bonito. Xiuan foi muito honesto. Lin Qingpin perguntou qualquer coisa e ele respondeu tudo claramente. Ok, pare de falar. Lin Qingpin realmente ficou muito envergonhado. Ele não fez nada ainda mais ultrajante, não é? Xiuan pensou que tinha dito algo errado. Imediatamente abaixou a cabeça. Você estava gritando muito alto. Eu não estava bisbilhotando. O rosto de Lin Qingpin ficou ainda mais vermelho. O que significa gritando muito alto? Olhando para a aparência tímida de Xiuan, o coração de Lin Qingpin amoleceu novamente. Eu vou pegar vegetais selvagens. Xiuan disse com cautela.
Outro cobertor estava sendo puxado para longe. Lin Qingping puxou o cobertor dele. Shi Yuan ficou ainda mais assustado. Está tudo bem, Shi Yuan. Eu não estou bravo. Lin Qingping disse calmamente. Não vá colher vegetais silvestres. Volte para casa comigo. Ele planeja começar a instruir Shi Yuan. Shi Yuan autoconstruiu inteligência. Nesta vida, devo deixar Shi Yuan estudar bem. Nesta era, poucas pessoas na vila de Gu se importam com o estudo. Pelo legado vivo, ninguém entende a importância do estudo melhor do que ele, mas ele realmente esqueceu, não o imaginava. Shi Yuan é realmente inteligente, mas essa inteligência excedeu suas expectativas. Ele tem experiência em aconselhar crianças. Na vida passada, ele não teve filhos e tratou os filhos de seu irmão mais novo como seus. Ele também orientou o dever de casa passo a passo. Ele seguiu a memória da vida passada e começou a instruir Shi Yuan no currículo da escola primária. Depois de aprender o conteúdo do primeiro dia, ele deu a Shi Yuan a lição de casa e pediu que ele escrevesse cada número e pinyin que aprendeu hoje. Depois de terminar de arrumar, ele foi se ocupar. Depois de um tempo, ele descobriu que Shi Yuan estava brincando com uma arma de madeira. Ele verificou a lição de casa. Ok, de fato, cada palavra foi escrita uma vez. Só que esta versão tem apenas uma palavra, certo? Uma palavra do mar, ocupando uma página inteira. Shi Yuan parece saber que fez algo errado e abaixa a cabeça sem falar. Shi Yuan, você está dizendo que está fazendo isso de propósito? Preguiça descarada. Lin Qingping apontou para a lição de casa e perguntou. A cabeça de Shi Yuan estava ainda mais baixa, e então ele foi para o canto da parede com a cabeça baixa. Lin Qingping parecia sem palavras. Este é realmente um hábito profundamente enraizado. Se estiver errado, vá para o canto da parede primeiro. Fique de pé primeiro. Depois de ficar de pé, tenho que voltar e reescrever para mim. Lin Qingping não planeja relaxar com ele sobre aprender. No tempo em que ele estava parado no canto da parede, Lin Qingping não ficou com ele, ocupado com seus próprios negócios, foi para o campo colher vegetais, preparando-se para cozinhar. Na verdade, ele gosta muito de cozinhar, principalmente porque ama comida. Caso contrário, ele não abriria um restaurante. Só que ele costumava fazer de propósito na casa de Gu. Quando ele voltou do campo com alguns pimentões e vegetais, descobri que havia mais pessoas em casa. Sua mãe trouxe sua sogra. Quando ele entrou, sua sogra estava bebendo um copo de leite. Ele preparou para Shi Yuan antes de ir para o campo e estava se preparando para deixá-lo esfriar um pouco antes de deixar Shi Yuan beber. Uma grande embalagem de biscoitos foi aberta na mesa em frente à mãe e à sogra. Sua sogra estava bebendo leite. Migalhas de biscoito caíram por todo o chão, e sua mãe estava dizendo: Shi Yuan, seu pai se foi. Não a sua mãe? Por que sua mãe não vem te buscar? Quando sua mãe vem te buscar, você come e veste da família Gu. Sua família não trouxe dinheiro. Você não tem outro afeto familiar? Morar na casa de outras pessoas não é bom. Lin Qingping ouviu essas palavras assim que entrou. Imediatamente fechou a cara. O que você está dizendo para a criança? Enquanto falava, guardou o pacote de biscoitos. Deixou apenas alguns pedaços no prato para eles comerem. Sua mãe a repreendeu. Por que você está guardando? Não é para você aproveitar enquanto seus sogros não estão em casa e comer alguns? O resto nós levamos de volta. Você é realmente uma coisa tão boa. Da última vez que voltamos para a casa dos seus pais, você não trouxe para nós. Shi Yuan, certo? Sua garota? Por que você não entende? Sua mãe a olhou como se fosse uma idiota. Esse pirralho merece comer uma coisa tão boa? Um estranho. O que você ganha se ele comer? Ele vai se lembrar de você quando crescer? Lin Qingping ouviu essas palavras. Os rostos que competiam uns com os outros antes de sua morte reapareceram em sua mente. Sim, um estranho. Mas, quando ele estava prestes a morrer, foi esse estranho quem se lembrou. Claro, seus parentes de sangue também se lembravam dele. Só que eles se lembravam era de sua propriedade. Ele viu e ouviu o pirralho. As 4 palavras Shi Yuan viraram a cabeça para o lado. Lin Qingping imediatamente pegou o leite. Foi arrancado de sua mão, junto com os biscoitos da mesa, e tudo foi guardado. Ei, o que você está fazendo? Sua mãe ficou infeliz. Lin Qingping pegou as coisas. Ela limpou tudo e disse seriamente, eu não quero ouvir mais a palavra pirralho. Ele é o filho que Shenzi está criando como seu próprio filho. Ele é o filho de Shenzi e eu. Sua mãe disse sem graça. Não sou só eu que digo isso. Todos os conhecidos das aldeias vizinhas não dizem isso? Você pode controlar a boca de todos? Lin Qingping zombou.
Eu realmente não posso controlar o que os outros dizem. Mas pessoas assim, nem pensem em entrar na minha casa. Quem ousar dizer isso na minha frente, eu vou dar um tapa na boca.